Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, diz assim: todos acharam? Amém. Amém. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ou que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Versículo 20, para terminar. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Coloque sua Bíblia no branco, mas eu queria que você continuasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos, todos com os olhos fechados. Eu queria que vocês fizessem essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, pode repetir bem forte: eu preciso te ouvir a tua voz essa noite. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que cale toda voz que vier na minha mente, tentando me frustrar. Eu declaro agora que a minha mente e o meu coração estejam livres para ouvir, entender e praticar as tuas palavras do dia de hoje em diante, porque eu creio que através da sua palavra eu sou livre essa noite, porque eu creio que através da sua palavra eu me torno livre esta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Pode continuar com a Bíblia aberta. Pedir que os irmãos me perdoem, porque eu estou bebendo bastante água. Estou com a garganta um pouco prejudicada. A gente ministrou sexta, a gente ministrou sábado, ministramos domingo. Sábado eu preguei praticamente mais de meia hora, falando sem luz, não tinha luz na igreja. Terça-feira aqui no culto, eu estou com a voz ruim, mas eu não tenho problema de dar lugar, eu dou lugar mesmo. Se Deus me deu voz, é para adorar o nome dele, é para glorificar o nome dele. E eu dei tudo terça-feira.
Fomos para um curso quarta-feira, ficamos até ontem à noite. O curso acabou era quase meia-noite. E o curso com bastante impacto emocional, então a gente acaba forçando a voz, falando alto, e a voz ela vai ficando bem fraca. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque nesse texto nós temos muitas lições para tirar dele. Não é uma, não é duas, são várias lições. Por isso que eu peço que você fique atento. Se tiver com o celular na mão, desliga, coloca no silencioso. Mas eu queria que você estivesse com a sua mente voltada totalmente para a palavra de Deus essa noite. Esse texto é um texto bastante conhecido, que vai narrar a saída do povo do Egito. Eu vou resumir um pouco a história. O povo desobedece a Deus, vive uma vida de bênção e maldição, de obedecendo a Deus e se voltando para o pecado, até então que eles viram escravos e ficam escravos por mais de 400 anos. E 400 anos não é 10 dias, não é 20 dias, são pelo menos aí 4 a 5 gerações, tendo visto que o pessoal vivia 80, 90 anos bem naquela época. Então, é você ver os seus filhos crescerem, os seus netos, bisnetos, tataranetos, você morrer, vindo da geração. E esse foi o povo do Egito, escravo, preso, aprisionado pelo povo do Egito, pelos faraós que até então vinham governando aquela cidade, aquele local. Só que então o povo decide aclamar a Deus, a buscar a Deus em oração. Então se levanta um clamor. Por isso a importância quando a igreja ela está reunida dentro dos templos, buscando a Deus, unida. A Bíblia vai dizer que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali o Senhor está. Então o Senhor gosta que o povo dele esteja unido, clamando por um propósito em comum. E o povo de Israel começa a clamar. Bem verdade que demorou muito, 400 anos, eles poderiam ter feito isso já há anos atrás, mas por algum motivo demora esse tempo todo e passa esse tempo todo e eles vão clamar agora, vão buscar a Deus. Então Deus decide agir com mão forte no meio do povo e envia então 10 pragas. Levanta Moisés fica com um pouco de medo, levanta junto de Moisés Arão para ser ali o ajudador junto com Moisés, e Deus através da vida deles envia 10 pragas no Egito. E é bem verdade que Deus poderia, com uma praga apenas, fazer com que o povo saísse de lá, mas a Bíblia o tempo todo vai dizer que Deus endurecia o coração de Faraó. Imagina, a primeira praga foi transformar a água toda em sangue. Se acontecesse isso aqui na nossa cidade, todo mundo entraria em pânico, em desespero. E com certeza, já com essa primeira praga, de você abrir a torneira e quando vê o copo é sangue, não é a cor de sangue, é realmente sangue ali, literalmente falando, de sentir gosto, de sentir a espessura, de sentir o cheiro. Então nessa primeira praga, qualquer homem em seu estado perfeito, normal, já teria liberado o povo. Mas a Bíblia vai dizer, praga após praga, que Deus ele endurece o coração de Faraó. E que qual motivo ele endurece o coração de Faraó? Um pouquinho antes, no capítulo 9, no versículo 16, na parte B, por ele todo. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Aleluia. Ou seja, Deus ele envia 10 pragas, endurece o coração de Faraó até a 9ª praga, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse espalhado. Se a gente parar para analisar, existiu algumas coisas a mais além disso, para fortalecer a fé do povo, porque senão também o povo não teria saído ali. Mas o propósito principal foi de glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor.
E quando o povo sai, o mais engraçado, porque imagina se você está no meio de algumas pessoas e essas pessoas estão sofrendo por causa de você, e de repente então essa pessoa resolve sair de perto de você, o que nós faríamos? Primeira coisa, vai embora. Então o povo, Deus fala com o povo para pedir prata, pedir ouro, pedir roupa. Eles vão pedir aos egípcios, e se fosse eu não daria nada. Eu falei, vamos embora, vocês já prejudicaram a gente demais. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos egípcios, e o povo egípcio, eles dão tudo, dá graça ao povo de Israel. Os egípcios liberam tudo para o povo de Israel. E o povo de Israel, que era um povo escravo, sai de lá como um povo vencedor, como um povo vitorioso, como um povo que chegou com alguma coisa, ficou sem nada e saiu com tudo. Se a gente parar para analisar, o Egito ficou pobre. O Egito já tinha morrido todos os primogênitos, quase praticamente todos os animais já tinham morrido, as plantações tinham se acabado, porque desceu lá a chuva de granizo. Então quase tudo se acabou. O povo do Egito ficou um povo pobre, e o povo de Israel ainda, eles dão tudo para o povo de Israel. Então eles saem daquele lugar com muito dinheiro, muito bem. E quando eles vão a caminho da terra prometida, eles poderiam passar por um caminho mais curto, um caminho mais rápido. Só que Deus entende que o povo não ia aguentar ver as guerras que estavam acontecendo naquelas regiões que eles iam passar. Então resolve contornar o deserto, e justamente esse contorno ia dar de cara, ia dar de frente com o mar vermelho. Por que Deus fez isso? Porque Deus conhece muito bem a minha e a tua vida. Existem pelo menos duas teorias da existência da humanidade. A primeira delas vai falar da teoria evolucionista, que se acredita lá nos hominídeos, e no espaço de mais ou menos 7 milhões de anos o homem sapiens, e vem então o homem ereto, perfeito. E Darwin vai dizer que no meio daqueles alguns macacos foram evoluindo, e um deles saiu um filhotinho macaco e um filhote homem reto. Imagina, gente, você olhar para você e falar assim, eu sou a minha geração, meus ancestrais vieram dos macacos. E mais engraçado que essa tese hoje, essa teoria, ela foi jogada por terra, apesar de muita gente acreditar, muitas pessoas ainda acreditam nessa teoria, tanto que ela não é ensinada mais nos colégios. Por quê? Durante anos, cientistas vieram acompanhando os pobres do macaco de perto, tadinho. Botaram lá na jaula, usaram lá no ambiente, no laboratório, e foram acompanhando. Alguns deles trataram como gente, como humano, tentaram adaptar no âmbito da família, mas sem sucesso algum. Então essa teoria, ela já caiu por terra. E a segunda teoria, que é a teoria que nós acreditamos, que é a teoria da criação. Quando Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, se não me falha a memória, assim, Deus reúne a Trindade e fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus começa a falar que haja luz, que haja céu, o verbo haja vem de criar do nada, ou seja, do nada Deus começa a criar as coisas, e Deus cria a sua vida. E você vai entender por que eu estou narrando essas palavras, essa história. Então Deus cria o homem, a imagem dele e semelhança. É por isso que o diabo, o que ele tenta em todo o tempo é distorcer a sua imagem. O que o diabo tenta todo o tempo é distorcer quem você é, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você age com diferença, ou seja, que você não usa de amor, você está sendo uma imagem contrária à imagem de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Quando você age com injustiça,
você se torna ao contrário da imagem de Deus, porque Deus é justo. Então tudo que fazemos que é contrário a Deus, a imagem de Deus, nós vamos nos afastando daquilo que é o projeto original de Deus para as nossas vidas. Eu li uma história no livro, eu não lembro qual foi o livro que eu li. Eu tenho dificuldade para gravar textos de livro. E eu li um livro que contava a história de um mecânico que era uma pessoa muito influente, muito bem vista na parte do que ele fazia, que era consertar carro. Era uma pessoa que tinha inteligência, que tinha curso naquilo ali, e era um mecânico conhecido na cidade. Só que esse mecânico, ele começa a melhorar de vida e compra um carro do ano, um carro zero, aquele carro top dos top, como diz o amigo Elias. Compra um carro, ele pega a sua família, com aquele carro importado, aquele carro lindo, e vai viajar com a sua família, feliz, porque na verdade está com um carro novo e com a sua família. Só que no meio do trajeto, o carro começa a embolar, começa a ficar fraco e para. E às vezes, carro novo, a gente não tem o costume de colocar em seguro, principalmente numa cidade tranquila. Às vezes, quando o carro tem 2, tem 3, tem 4 anos de uso, coloca seguro, não só pela questão de segurança de roubar, mas também de se enguiçar, você ter um reboque para socorrer. E aquele mecânico para, e como ele é um mecânico experiente, ele desce do carro muito tranquilo, deixa a sua família, levanta o capô e começa a mexer no carro. Só que quando ele levanta o capô, ele fica um pouco assustado, porque ele vai perceber que aquela mecânica é uma mecânica desconhecida, afinal é um carro importado. Mas ele, por ser um mecânico, ele começa a mexer, mexe de um lado, olha e pega a ferramenta dele, tenta desmontar alguma coisa, mas tudo muito complexo, muito difícil. E depois de horas ali, ele começa a perder esperança e ficar triste, porque afinal de contas ele era um mecânico. E passa um carro bonito igual o dele, e para um pouco à frente, desce um homem de terno, bem arrumado, bem vestido, e vai para o encontro dele. Ele olha assim espantado, e aquele homem bem arrumado vira para ele e fala assim: eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude? E ele olhou assim e falou assim: não, esse carro não tem como pegar no tranco, ele não aceita empurrar. Não, eu vou consertar ele. E o mecânico olha para ele e fala assim: meu amigo, eu sou mecânico, você sabe quantos anos? Você sabe quantos anos eu mexo com carro? Meu pai já era adulto mexendo, eu criança ficava lá junto com ele, mexendo na graxa, ajudando ele a entregar as ferramentas. E eu estou mais de hora aqui e não consegui consertar esse carro. Por que você vai conseguir consertar? E com muita insistência, aquele homem bem arrumado consegue convencer aquele homem. E ele, em 5 minutos, ele mexe, ajusta alguma coisa e fala para o mecânico: vai lá no carro e vira o carro. Ele foi meio desacreditado, mas ele estava cansado. Entra no carro, vira o carro e para sua surpresa, o carro pega normalmente. Ele desliga de novo, liga o carro novamente, acelera e não acredita, e desce do carro agradecendo o homem, mas ao mesmo tempo sem entender, e fala: o que você fez? Você é mágico por acaso? O que você fez com o carro? E aquele homem olha para ele e fala assim: na verdade, quem criou, quem projetou esse carro foi eu. E por ter projetado e criado esse carro, eu conheço os mínimos detalhes desse carro. Sabe com que eu aprendo com isso? Deus, ele é o nosso Criador. Ele conhece a gente nos mínimos detalhes. Se Deus é o nosso Criador, por que a gente passa muitas das vezes a vida procurando outras coisas, ao invés de estarmos perto de Deus? Porque a gente passa a vida nos afastando de Deus, sabendo que Ele consegue nos tratar, nos curar, nos consertar nos mínimos detalhes, porque Ele é o nosso Criador. Você consegue entender isso que eu estou falando? Ontem eu estava conversando com um rapaz lá no curso, e ele começou a falar, ele percebeu pelo meu jeito de falar que eu era evangélico. Ele começou a falar: eu já fui evangélico uma vez também, só que hoje eu conheço todas as religiões. E começou a falar lá de várias religiões para mim. Eu fiquei ouvindo, e quando ele deu uma parada de falar, eu falei assim: eu conheço bastante religião também.
Ele falou: você já participou de algumas? Eu falei: não, já procurei estudar. Mas existe uma coisa que eu acredito e não abro mão, que é da palavra de Deus. E tudo que está na palavra eu acredito. Fora disso, eu só posso ter como aprendizado. Mas aquilo que eu acredito de fé para a minha vida é o que está na palavra de Deus. E eu comecei a falar algumas coisas para ele, só que eu percebi que não ia adiantar. Então dei uma desculpa e saí, deixei ali. E no final, quando eu desci para o intervalo, eu subi e vim falando com o Espírito Santo. Eu falei: se me desse uma oportunidade para falar. E eu não tinha muita oportunidade, porque o curso lá dá mais ou menos umas 100 pessoas, se dividem lá 4, 5, 6 grupos. E para cada grupo existe um líder. Só que o curso começou terça-feira. E como terça-feira eu estava aqui, quando eu cheguei na quarta já tínhamos escolhido um líder. Então eu não era o líder, quem falava era o líder. Mas eu fui pensando comigo, fui no Espírito Santo, se eu tivesse uma oportunidade para falar, o que eu falaria? Eu comecei a pensar, e o Espírito Santo me ministrou algumas coisas. Inclusive ele de encontro com aquele rapaz falava. E eu, ao mesmo tempo, comecei a ficar com medo, porque se aquelas coisas começaram a vir na minha cabeça, era sinal que alguma coisa ia acontecer. Eu falei: meu Deus do céu, os caras queriam se levantar, porque eu sabia que pelo menos ali tinha 2 pessoas muito incrédulas, que mexiam com satanismo e coisas terríveis. Eu comecei a ficar preocupado, gente, eu vou falar, o que vai acontecer? E quando eu volto do intervalo, a menina vem: Emanuel, eu estava aí com uma ideia e estava pensando numa coisa. Eu queria que na hora que a gente fosse lá para frente, a gente falasse, você falasse. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Eu falei: você falar com o líder lá. Eu falei: não se preocupa não. Quando subimos lá na frente, o líder já estava tremendo. Deram o microfone para ele tremendo. Ele falou: Manuel, fala no seu microfone. Eu comecei a falar, fui falando o amor de Deus, falando o amor de Deus. Eu comecei a olhar algumas pessoas chorando, muito de cabeça baixa, e aquele rapaz com os olhos fitos em mim, me olhando com um olhar assim de emoção, de alegria, porque eu comecei a falar do amor de Deus, das coisas de Deus, e talvez ele estava revivendo tudo aquilo que ele ouviu um dia, e eu fiquei feliz com aquilo ali, vi que era Deus tratando, Deus trabalhando. Mas Deus, ele conhece a nossa vida. Então o que ele faz por conhecer o povo de Israel? Ele faz com que o povo dê volta, até então chegar no Mar Vermelho. Deus é nosso Criador e conhece muito bem a sua obra-prima, e por isso ele faz esse trajeto com o povo. Mas mesmo assim, o povo começa a ter as novas dificuldades e enfrenta o Mar Vermelho. E algumas pessoas vão dizer que o Mar Vermelho não foi bem assim um milagre tão grande. E você me pergunta por quê? Algumas pessoas dizem que quando o povo de Israel atravessou o mar, que as águas não eram águas profundas, mas eram águas rasas, que passavam pelos joelhos, pelo tornozelo. Então por isso que o povo conseguiu passar o Mar Vermelho. E alguém vai dizer que se foi milagre ou não, mas se o povo passou com as águas tão baixas, então o milagre foi tão grande, porque o exército dos egípcios, eles se afogaram naquelas águas pequenas. Então de uma forma ou de outra, houve um milagre, aconteceu um milagre de fato. E como eu falei, independente do que fala, eu acredito no que a Bíblia fala. No versículo 10 do capítulo 14, ele vai dizer assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios e marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles olham para o problema, percebem que Faraó estava vindo, então começam a clamar a Deus. E hoje uma dificuldade no nosso meio hoje é justamente esse, de buscarmos a Deus quando as coisas estão difíceis, de buscarmos a Deus enquanto as coisas estão tenebrosas. Tem pessoas que começam
a procurar aconselhamento conjugal, a procurar ajuda espiritual, a procurar ajuda para o casamento, quando o casamento se encontra em crise. Na verdade, precisamos procurar ajuda no momento que estamos bem, porque se procura ajuda no casamento no momento que está em crise, vai ser muito mais difícil de tratar, vai ser muito mais difícil de resolver, porque já instalou a briga, já instalou o problema. Então precisamos procurar ajuda mesmo quando as coisas estão boas. Quando as pessoas vêm para a igreja, a gente sempre fala isso. Chega na igreja, recebe a bênção, e algumas delas não vêm nem para contar o testemunho, não vêm nem para contar a vitória, e se afastam, não vão mais à igreja. Por quê? Porque está tudo bem. Precisamos buscar a Deus, independente se as coisas estejam boas ou se as coisas estejam ruins. Versículo 11, a parte B: o que você fez conosco, tirando-nos de lá. O povo segue Moisés, ninguém seguiu Moisés com algemas nas mãos, um atrás do outro, puxando, e Moisés puxando todo mundo. O povo segue Moisés de livre e espontânea vontade, entendendo pelo menos que era a direção de Deus, mas no primeiro problema eles colocam a culpa em Moisés. Isso parece ser uma coisa tão normal no ser humano, não sei se posso falar de normal, que quando acontece algum problema, a gente fica olhando para um lado, para o outro, procurando culpado. É quando o casal briga, e no meio da briga é um culpando o outro, e a gente vê isso todo o tempo todo. É um querendo colocar a culpa, a responsabilidade no outro, porque é mais fácil eu colocar a culpa na minha esposa e jogar para ela a responsabilidade do que eu colocar a culpa em mim e dizer eu sou responsável. Porque a partir do momento que eu falo que a culpa é minha, eu preciso resolver os meus problemas. Mas quando eu coloco a culpa no outro, eu tiro de mim a responsabilidade do outro que resolver, eu não preciso fazer mais nada. Então, no meio de uma situação difícil, procuramos culpados até achar o culpado. E o povo de Israel faz justamente isso. Na primeira dificuldade, eles colocam a culpa em Moisés. E o que você fez conosco, Moisés? O versículo 12, a parte B: seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Deixe-nos em paz. A parte A: deixe-nos em paz. Eles tinham acabado de sair do Egito, mas a mente deles ainda era mente de escravos. Esse ponto que eu queria tentar com você essa noite, daquilo que tem aprisionado a nossa mente. O tema dessa mensagem é prisões do passado. E se você está batendo até agora, você retome a sua atenção, porque muitas das vezes o nosso crescimento ele está pautado em coisas que do passado aconteceram que nos aprisionam. Muitas das vezes o nosso teto que impede o nosso crescimento são prisões do passado. E 3 atitudes de escravo. A primeira: escravo tem pensamento de escravo. O povo ainda estava com pensamento de escravo, e quando viram Faraó, no mesmo momento a mente de escravo é ativada. Existem coisas do nosso passado que gatilham lembranças, que gatilham memórias, e ao mesmo tempo nós paralisamos. No mesmo tempo nós voltamos a pensar naquilo que aconteceu e ficamos travados, porque o povo não entendeu que a programação da saída do Egito não foi por causa deles, mas foi sim algo feito por Deus. Não podemos ficar voltando ao passado, porque coisas
tentando nos prender o tempo todo. Precisamos parar de pensar no passado e começar a pensar no nosso presente para poder programar o nosso futuro. Segundo ponto, o escravo tem projeto de escravo. O projeto de Deus para o povo era uma terra que mana leite e mel. O projeto que Deus tinha para o povo era algo extraordinário. Era uma terra linda, era uma terra grandiosa, era uma terra espaçosa, sabe? Tudo do bom e do melhor. Mas o projeto do escravo era morrer na terra do Egito. Eles estavam tão oprimidos que eles não conseguiam ver o horizonte. Eles estavam tão oprimidos que eles não conseguiam vislumbrar aquilo que Deus tinha mais lá na frente para eles. Eles estavam tão presos ao passado que eles não conseguem projetar para frente, só projetam para trás. Já viu pessoas que elas não conseguem fazer um projeto para frente, elas só ficam o tempo todo projetando o passado, aquilo que aconteceu, aquilo que se foi, aquilo que passou. Quando nós começamos e ficamos projetando o passado o tempo todo, o futuro que é brilhante para a nossa vida, nós não conseguimos alcançar, porque ficamos presos no passado e acabamos por não viver o presente. Lamentações 3:21 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que é bom, gente. Aquilo que é bom para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. É casais que eles começam muito bem e as coisas estão bem, e do nada tudo volta a estaca zero. Por quê? Projetando o passado, lembrando do passado. Mas engraçado que Deus ele não teve dificuldades para tirar o povo do Egito. Obrigado, Mateus. Ele não teve dificuldade de tirar o povo do Egito. Deus podia tirar o povo do Egito instantâneo. Para Deus isso é fácil, moleza. A dificuldade maior que Deus teve foi tirar o Egito do povo. Tirar o Egito da mente do povo. Tirar o Egito da vida do povo. Tirar os costumes do Egito. Tirar as lembranças do Egito. Tirar as memórias do Egito. Mas não é porque Deus não tira. Se Deus tem todo o poder, por que Ele não faz? Porque a minha e a tua mente é nós que damos a liberdade para Deus agir ou não. É você que permite Deus trabalhar na sua vida ou não. É você que permite Deus entrar na sua vida e fazer uma faxina ou não. Então o povo continua voltando sempre a estaca zero, porque pensando no passado o tempo todo. Escravo tem fala de escravo. O povo começa a falar: por que você nos colocou aqui? Vamos morrer aqui nesse deserto. Nós tínhamos tudo lá, Moisés. Que saudade que eu tenho do meu passado. Como o meu passado era tão legal. A gente tomava até umas chicotadas. Alguns de nós saímos até com as costas bastante machucadas. Mas estávamos lá, como era bom. Fico o tempo todo falando do passado. Escravo tem fala de escravo. Às vezes nós nos sabotamos com as nossas próprias palavras. E a gente falou aqui do poder das palavras na palestra. E a gente fica o tempo todo, às vezes, falando coisas ruins para nós mesmos. Falando coisas ruins para os nossos filhos. Falamos coisas ruins para os nossos cônjuges. Falamos coisas ruins, às vezes, da nossa igreja. E a gente, como liderança, a gente às vezes tem que tomar cuidado para não falar coisas ruins do membro. É declarar que os membros são bênção.
É vocês declarar que os liderados de vocês, os pastores de vocês são bênção. É declarar que o seu esposo é bênção. Mas Emanuel não é tão bem assim. Mas declara. Fala, use suas palavras para abençoar. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Eu falei de algumas coisas que te prendem, como algemas, que fazem com que você não cresça espiritualmente, não cresça financeiramente, não cresce no seu relacionamento. E agora eu quero falar como você se libertar dessas prisões do passado. A primeira dela que a gente aprende no versículo 13 é: fiquem firmes. É pessoas que desanimam no momento da luta. É pessoas que pensam em voltar atrás na primeira dificuldade que vê no meio do caminho. O povo fica o tempo todo vendo o problema e querendo voltar atrás. E a palavra de Deus é: fiquem firmes. É a primeira instrução para você ficar livre das prisões do passado, para você ficar livre dos sentimentos do passado, das memórias do passado. Fiquem firmes na posição, seguindo avante. Vai vir problema, Emanuel, fica firme. Vai vir vento, fica firme. Continua firme, continue de pé. Quando você fica firme, porque a condição de quem fica desanimado é sempre viver as mesmas coisas. Quem fica desanimado sempre vive as mesmas coisas. Mas quem fica firme começa a ver coisas melhores para a sua vida. Porque quem fica firme consegue alcançar a vitória. Você já viu alguém que não fica firme alcançar ou conquistar alguma coisa? Só conquista algo, só alcança a vitória quem fica firme. Posição de soldado, firme. E ficar desanimado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Quando eles ficaram firmes, a palavra é: aos egípcios, ou seja, nos problemas, as dificuldades, as tempestades que vocês estavam vivendo, vocês nunca mais haverão. Problemas de pessoas que vivem um ciclo vicioso, vivendo o mesmo problema sempre. Para com isso, amadurece e cresce. Deus tem o melhor para a tua vida. Enquanto você ficar parado, vivendo esse mesmo problema e não aprender com isso, você não vai para a próxima fase. E eles só deixam de ver os egípcios porque eles ficaram firmes. Fiquem firmes, é a primeira instrução para quem quer ter uma vida livre. Versículo 14, o ponto 2: o Senhor lutará por vocês, então somente se acalmem. Se acalmar para algumas pessoas é algo bem difícil. Ficar calmo no momento de uma discussão para algumas pessoas é desafiador. Mas a segunda instrução para nos libertarmos das prisões do passado: manter a calma. Manter a calma numa situação difícil, manter a calma num conflito intenso. Para você que não consegue manter a calma, eu vou te dar duas ajudas: espacialidade e temporalidade. Se você não consegue manter a calma, se mantenha no espaço e dê algum tempo. Quantos casais no momento da briga é um querendo ter razão, é um está querendo certo, eu estou certo, você está errado, não, você está errado, eu estou certo, e aquela briga o tempo todo e ninguém se acalma. Enquanto não se acalmar, vocês vão continuar presos, vivendo os mesmos problemas do passado, porque é uma linha muito tênue entre passado, presente e futuro. O que eu falei agora já é passado.
O que eu vou falar é futuro. Então a linha é muito tênue, a gente precisa se acalmar, manter a calma. Terceiro ponto, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. A ocasião, no momento, não pedia oração. A ocasião, naquele momento, pedia ação, atitude. Existem momentos que devemos orar, precisamos orar. Mas existem momentos que precisamos levantar da nossa situação, manter a posição e fazer alguma coisa para mudar. O verbo ação cogita em mudar de atitude, sair daquela posição atual e seguir em frente. Existe uma linha temporal entre o passado, presente e futuro. Em qual linha temporal o seu passado está relacionado? O passado, na verdade, ele não existe. O que existe são lembranças boas ou ruins. Concorda? E o que nós temos feito com essas lembranças? Precisamos olhar para as lembranças ruins e tirar delas aprendizado. E precisamos olhar para as memórias boas e continuar pensando nelas. O futuro também não existe. O que existe é uma visão positiva ou negativa. Concorda? Existe o futuro? Existe uma visão que a gente tem do futuro, uma visão positiva ou uma visão negativa. Mas se a gente olha para o passado e fica o tempo todo lembrando das memórias ruins, qual é a visão que nós teremos do futuro? Uma visão negativa. Porque o presente ele está conectado às nossas ações, aquilo que a gente faz. O perfil de uma pessoa depressiva normalmente é 80% no passado, 10% no presente e 10% no futuro. Ela vive o tempo todo pensando nas coisas que se passaram, nas coisas que se aconteceram. E ela nunca consegue viver o presente. O problema é que a pessoa depressiva, ela não lembra das coisas boas, somente das coisas ruins. Por isso que a pessoa depressiva, ela vai criando uma amargura dentro dela, uma tristeza, porque ela não consegue se desvincular, se libertar daquelas memórias do passado, porque ela não visita o passado, ela vive o tempo todo no passado. E viver no passado vai gerar depressão, vai gerar traumas. E é uma pessoa que ela nunca consegue fazer nada. Situação da pessoa depressiva: caminha, para, volta. Caminha, para, volta. Ela nunca consegue ir avante. Porque quando ela chega em algum momento bom, ela lembra do momento ruim e não permite viver o melhor de Deus para a vida dela. Então ela mesmo se sabota e volta no passado e começa tudo de novo. Um ciclo vicioso de depressão, vivendo, lembrando as memórias do passado. Mas se você vive isso, ou viveu, que você se liberte disso nessa noite, em nome de Jesus. Perfil de uma pessoa ansiosa. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um bocado ansioso às vezes. A gente tem que aprender a se controlar. O ansioso, o perfil dele é 60% futuro, 10% presente, 30% passado. É também uma pessoa que não consegue realizar muitas coisas, porque ela sonha o tempo todo, ela projeta, ela planeja, e ela sai de um planejamento, entra em outro, ela começa uma coisa, não termina, vai para outra, e começa, não termina, vai para outra, ela nunca termina
por ela não viver no presente, ela não consegue crescer, porque vive o tempo todo no futuro. Agora, o perfil de uma pessoa de sucesso, uma pessoa produtiva, o perfil dessa pessoa: 60% presente, 10% passado, 30% futuro. Ela vive mais o presente do que o passado. Ela vive mais o presente do que o futuro. São pessoas que planejam, mas antes de ir para uma próxima etapa, finalizam aquele processo, porque elas estão vivendo o presente. São pessoas que até acessam o passado, mas só para pegar alguns aprendizados ou para lembrar coisas boas. Elas vivem o presente. Elas não permitam-se que o passado faça parte da vida delas. Elas vivem uma vida alegre, uma vida feliz, porque o passado não assombra, e a preocupação do futuro também não preocupa elas, porque está vivendo no presente. Eu não estou falando que você não pode planejar algo para segunda-feira, para a semana que vem. Minha esposa ontem estava me cobrando, hoje falou isso de novo: nós precisamos parar para fazer o nosso planejamento de 2022. Sentou, planejou, parou. E agora? Presente, para viver um futuro extraordinário. Não adianta planejar e não fazer nada, porque quando a gente não faz nada, a gente faz desse tempo presente aqui, a gente sai desse tempo presente para viver algo que ainda não existe, que é o passado ou o futuro. Você não pode fazer nada para mudar o seu passado, ou pelo menos não pode fazer muita coisa. O seu futuro ainda ele não chegou, mas você pode fazer alguma coisa para mudar o futuro. Mas o mais importante é que nós estejamos no presente, vivendo o presente, colocando a nossa vida na mão de Deus, ficando firme na presença do Senhor, nos mantendo calmos e fazendo ação, seguindo avante, mas no presente, vivendo no presente, uma vida alegre, feliz, abundante. Esqueça daquilo que alguém já te fez um dia. Esqueça se talvez algum amigo seu te decepcionou. Talvez algum amigo teu te abandonou, virou as costas para você. Libera ele essa noite. Talvez o seu cônjuge fez alguma coisa no passado que te entristeceu. Talvez você perdoou uma traição, mas fica o tempo todo lembrando. Esquece o passado, porque quando nós vivemos o presente e estamos presentes no presente, nós vivemos uma vida muito melhor, vivemos uma vida muito mais alegre, muito mais abundante, e vivendo realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus, como nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Se você chegou aqui essa noite e alguma coisa do passado te atemoriza, se você chegou aqui essa noite e alguma coisa do passado te assusta, te traz algumas memórias ruins, eu quero convidar você essa noite a se livrar do passado e viver uma vida poderosa na presença de Deus. Mas para isso você precisa ficar firme. Firme no que Deus te chamou. Firme no propósito de Deus para a sua vida. Você precisa se acalmar. E você precisa agir. Tomar uma decisão em direção à sua vitória. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. A gente continua bem baixinho. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a pensar agora no que tem te prendido,
Em qual sentimento do passado, qual memória do passado que você ainda se sente preso a ela? Eu queria que você trouxesse ela à sua mente. Fique com seus olhos fechados e pense naquilo do passado que ainda te aprisiona. E com esse pensamento, eu queria que você novamente repetisse uma oração comigo, com os olhos fechados. Eu queria que você orasse assim: Senhor Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite que me ajude, que tire de mim todas as memórias do passado que vem me aprisionando. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu declaro que irei viver o presente e o melhor de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu lar, no meu emprego, na minha empresa. Em nome de Jesus. Amém.